um belo ou uma bela página do Evangelho de Lucas, final do seu capítulo 7, e uma história empolgante, encantadora, convertedora, inquieta e de certa forma sedutora. Esparramar o perfume de Cristo. Quando foi a última vez que nós espalhamos o perfume de Cristo que nós carregamos? O Evangelho narra um fato, uma história que certamente nos inquieta profundamente. A história de uma pecadora que se encontra com a misericórdia de Jesus. Só se encontra com a misericórdia de Cristo aqueles que são pecadores. Os demais nunca encontrarão a misericórdia de Cristo. Você já imaginou se um dia você, marido, esposo, fiel, frequentador da igreja, participando da vida da comunidade, família certinha, direitinha, um dia você reúne sua família, seus familiares, e você os convida para um grande banquete, e de repente uma mulher entra e começa a banhar os pés do seu marido com lágrimas, joga um perfume sobre ele. O que será que uma esposa pensaria do marido? O que os convidados pensariam deste marido, deste esposo, desse parente? É isso que aconteceu com o Evangelho. Simão convida Jesus para um jantar. E ali, naquele jantar, que só entrava homens, naquele tempo, a refeição não se fazia sobre a mesa como nós temos costume, fazia-se reclinado ao chão, como mostra bem essa pintura que estamos vendo aí atrás, não é? E, de repente, na hora do pique do jantar, uma mulher adentra a sala. Essa mulher, curiosamente, não pediu licença. Ela diz o Evangelho que ela ouviu falar de Jesus e sabia certamente quem era aquele homem. Ela iria fazer aquele gesto que nunca ninguém fizera até então. Ela adentra aquela sala, invade aquele ambiente cheio de pecadores, empedernidos, mas que se consideravam verdadeiros santos, sem pecado. Quantos de nós, irmãos, somos assim? Não temos pecado, não temos falha, nunca erramos, nunca demos um passo em falso, e nunca também a misericórdia de Jesus nos atingiu. E nós somos tão vacinados contra o pecado, que nem pecado nós temos para que a misericórdia de Jesus invadisse a nossa vida. Muitas vidas estão assim, amarradas, fechadas, pessoas boas, mas fragmentadas na sua alma e também no seu corpo. Pessoas que se importam com tudo, menos com a sua vida interior. Que se importa com a vida, mas esquece o seu coração. E esse coração podia pulsar misericórdia e amor, e não pulsa nada disso.
Por isso que muitas pessoas carregam o peso da falta do perdão. E esse carregar, esse caminhão de ressentimentos que não produzem nenhum benefício para a nossa vida. Talvez por isso que muitos hoje têm depressão, têm problema de saúde. Muitas doenças pequenas que nós temos é fruto de tudo isso. Esse despertar para a misericórdia de Deus. A gente que não cuida de Deus na minha vida, na nossa vida, Deus passa desapercebido na nossa história. Um monte de gente quebrada por dentro e necessitada de restauração. Aquela mulher pecadora, ela reconheceu isso. Aquele gesto dela invadir aquele ambiente foi o momento da sua restauração plena. Aquela mulher, segundo interessante, porque nesse evangelho é narrado nos 4 evangelistas. Então, porque é um fato que realmente impressionou toda a comunidade cristã da era primitiva. Outro texto diz que ela era uma prostituta. Mas não era uma prostituta qualquer. Uma prostituta rica, famosa. Porque uma mulher que naquele tempo, por ser mulher primeiramente, depois ela carregava um vaso de alabastro, com perfume. O vaso de alabastro, não era um vaso produzido na Palestina. Era uma pedra preciosíssima do Egito, que precisava de muito trabalho para burilar aquela pedra e fazê-la translúcida, para que aquele perfume riquíssimo fosse visto dentro daquele vaso. E essa mulher tinha esse vaso. Então ela era uma prostituta chique. Para que ninguém fale e pense coisa diferente do padre, eu fui procurar na internet sobre prostituição. Como são aí? Quanto o pessoal gasta com prostituição? E essas prostituições de gente rica, granfinas, vai de 5 a 20 mil reais. Uma forunfada só. Uma noitinha só. Isso quando não se ganha outras coisas, apartamento, carros e assim por diante. Vocês conhecem a história desses grandes executivos que pegam as suas prostitutas e vão para o exterior? Aquelas mulheres que lá moram no exterior, Manhattan e assim por diante, Nova York, Paris. Então sai do Brasil, vai se prostituir nesses lugares. E gente também que sai de Prudente e vai se prostituir por aí, que não vou dizer onde. O padre só fala o que não sabe. Eu sabe o que eu sei, não posso falar. E essa mulher pegou este vaso de alabastro caríssimo e quebrou, derramou aos pés de Jesus. Ela poderia ter quebrado e derramado esse vaso de alabastro nos pés de outros, mas não o fez. Foi no de Jesus. Ela sabia que aquele, era o único que poderia trazer-lhe a misericórdia, único, e os demais não. E ela chorava, derramou não só o perfume, mas derramou a sua alma diante daquele que lhe daria misericórdia. E enxugava com seus cabelos. Os cabelos longos denotavam a sua prostituição, porque era assim a condição da mulher prostituta daquele tempo. Ela tinha que encantar os seus clientes.
Aquele gesto chamou a atenção daquele grupo que ali estava. Ali no grupo existiam aqueles que se consideravam sem pecado e começaram a ter mau pensamento sobre Jesus. E começaram a pensar assim no seu coração: se esse homem aqui, Jesus, soubesse quem é esta mulher, quem é esta que está fazendo esse gesto, expulsaria, mas ninguém teve coragem de expulsar a mulher. Por que será, irmão? Porque ninguém expulsou aquela mulher, porque ela invadiu aquele ambiente que não era dela, e ela não era convidada. Porque eles reconheceram que eles também eram tão pecadores quanto aquela mulher, porque ela vivia da prostituição, e outros se prostituíam para ter a sua condição emocional resolvida, e começaram a pensar mal de Jesus. Aí Jesus chama Simão, quem não sabe se é bem o Simão Pedro ou um outro Simão, e Jesus começa a contar-lhe uma história de um devedor que devia tanta quantidade, mas muito inferior ao que nós devemos à misericórdia de Deus. Que a misericórdia de Deus, irmão, não tem preço que paga. Quanto você deve para Deus, e se você fosse pagar o que Deus fez na sua vida, será que você teria tempo para pagar o que Deus fez na sua vida? Quanta misericórdia que Deus derrama sobre a minha vida, e eu não reconheço esta misericórdia. E essa mulher começou a esparramar o perfume, para que todo aquele ambiente fosse contaminado por aquele odor da misericórdia. Aquela mulher era pecadora, mas ela derramou a sua alma diante do Senhor, daquele único que podia trazer-lhe a misericórdia, porque os outros homens só queriam ter o prazer de uma noite com ela. E aquele homem, Jesus, poderia curá-la e curar do seu mal fundamental, que era a sua prostituição, a sua vida pequena e miserável. Aquela mulher soube que aquele homem poderia curar as suas feridas abertas, que esperavam o remédio certo. E só aquele Senhor, aquele homem, poderia curar a sua ferida e sanar todas as suas feridas. Por isso que ela foi ousada e buscou naquele homem aquele que podia lhe trazer a misericórdia. E por isso que Jesus disse para ela: filha, não disse assim filha, né? Mas os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ela se arrependeu? Porque ela buscou Jesus? Não, porque ela amou muito. E nós só seremos julgados pelo amor, mais nada, de Santo Agostinho. É o amor que nos dá a condição do julgamento. E aquela mulher, por amor, ela fez aquele gesto, derramou o perfume para que outros sentissem o odor do perfume que ela estava trazendo. Você que está aqui, querido irmão, você que nos ouve, nos vê pela internet, quando foi a última vez que você derramou o seu perfume para que outros pudessem sentir o odor de Cristo? Ou você guarda o seu perfume no seu vaso de alabastro e você não solta, você não o derrama, porque a sua insegurança é tão grande que você tem medo de perdê-lo? Fica aí, queridos irmãos e irmãs, o grande desafio para nós: derramar o perfume de Cristo.